vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6. São os versículos de número 9 até o versículo de número 15. É um texto bem conhecido de todos os crentes e não crentes também. Portanto, nós pedimos que, ao ler esse texto, coloque bastante atenção. Eu sei que você sabe de cor, tudo que nós vamos ler aqui, mas vamos ler com atenção, suas vírgulas no lugar certo, direitinho, para dar sentido ao texto que nós estaremos lendo agora para a nossa meditação nesta noite. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar aí. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Pai, estamos agora, Senhor, diante da Tua Palavra. E viemos aqui, ó Deus, nesta noite, porque o nosso coração deseja, anseia ouvir, ó Deus, o que tens para nós. Fala-nos, ó Deus, nesta noite. Fala, Senhor, a cada um que veio à Tua casa nesta noite, Pai. E, ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo opere no coração de cada um, Pai. É Ele quem coloca em nós tanto querer como realizar, Pai. Que cada um possa ter no coração esse desejo, esse anseio de colocar em prática os ensinos da Tua Palavra. Faça isto, ó Deus, nós te pedimos, por amor do Teu nome e em nome do Deus Filho, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós temos motivos, não poucos, de alegria aqui com a nossa igreja. Eu estou falando a nossa e não estou falando das igrejas em geral, porque é aqui que a gente vive, é aqui que nós damos o nosso tempo. Então eu posso saber o que está se passando dentro desta igreja, e temos sim motivos de alegrias. Por exemplo, o templo aqui hoje cheio, o culto das 17 também foi um culto bem concorrido. Isso é motivo de alegria. Mas há alegria também nas verdades que são ensinadas aqui deste púlpito. Nas verdades que estão sendo ensinadas em cada sala de aula da escola dominical, em cada quarta-feira, em cada grupo de estudo bíblico. Há um empenho de que as verdades da palavra de Deus sejam pregadas, sejam ensinadas como elas são. Isso nos alegra também. Mas por outro lado, há coisas que às vezes nos levam a pensar. E não deixa de ser um pensamento que traz alguma ou um pouquinho de preocupação. Por exemplo, qual é o efeito das verdades aqui ensinadas na sua vida? Qual é o efeito de que tem sido ensinado aqui, por exemplo, sobre santificação? Tem produzido em você, no seu coração, aquele desejo de se santificar cada dia mais para o Senhor? O que você tem feito ou o que tem causado na sua vida, no seu coração,
Os ensinos que têm sido dados aqui para famílias, dentro do lar, seu relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos com os pais, tudo isso tem sido ensinado aqui. Então isso às vezes nos leva a pensar exatamente isso: qual o efeito dessas verdades ensinadas no coração, na vida, na família, no lar de cada um de vocês que está aqui nesta noite conosco. Mas temos que reconhecer também um outro fato aqui, é que dentre tudo que está sendo ensinado, essas verdades estão sendo pregadas, nós reconhecemos sim que há princípios da palavra de Deus, ou preceitos da palavra de Deus, que são difíceis realmente de serem aplicados no nosso dia a dia. E eu cito aqui agora 2 exemplos para os irmãos. Um deles está lá, não precisa abrir sua Bíblia lá, que eu cito o texto aqui para você. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Lá diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos esposos. Aí vem o ensino agora da submissão. E eu pergunto: é fácil a submissão? Não, não é. Não é. Eu participei de um casamento, fomos convidados para um casamento em um lugar neutro, não foi aqui na igreja. E lá na cerimônia do casamento, o pastor terminou a mensagem do casamento, chegou aquela hora dos votos, né? Microfone para a noiva, depois o microfone para o noivo, e o pastor diz para o noivo: olha, repete o que eu vou falar. A mesma coisa para a noiva: repete o que eu vou falar. E o noivo falou tudo, ok, tudo bonitinho, encerrou, agora a noiva. E o pastor foi, né? Promete ser fiel e tal, promete estar com ele nas dores, na tristeza, na alegria, na fartura, na escassez, aquilo que pergunta sempre num casamento. Mas teve uma hora que o pastor falou para ela assim, ó, para ela repetir: prometo ser submissa ao meu marido. Quando chegou nessa palavra submissa, ela deu uma engasgada. Ela parou. Naquele momento, inclusive, nós que estávamos ali no auditório, não teve jeito, tivemos que rir. Ela parou, quase não saiu. E eu sei que não é fácil. Em aconselhamentos, quantas vezes nós ouvimos, quando chegamos nesse ponto, a esposa fala assim: olha, presbítero, você não conhece o esposo que eu tenho lá dentro de casa como ele é. Se o senhor soubesse como ele é dentro de casa, o senhor não falava isso. Mas lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e 2, também tem outro preceito ali, que Deus manda fazer para os filhos: filhos, em tudo sejam obedientes a vossos pais no Senhor. Honrai pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Aí você vai aconselhar um filho, conversar com ele, ele fala a mesma coisa: presbítero, mas meu pai, não tem como, não tem jeito. Ele é isso, ele é aquilo, e começa a colocar algumas coisas ali. Então, queridos, eu concordo sim, tem preceitos que são difíceis para nós praticarmos. Mas me consola um outro fato, é que tudo que Deus pede aqui para fazer, Ele não pede de nós, seus filhos, nada impossível. Pode ser difícil, mas impossível não. E tem um outro detalhe: o que Ele pede aqui na sua palavra, que você pode achar impossível, Ele só está pedindo depois que Ele também praticou, depois que Ele fez. Em Hebreus, aqui no capítulo 2, eu vou ler aqui para ganhar mais tempo, nos versículos de número 17 e 18, nós lemos assim, ouça: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Que coisa, né? Está falando de Jesus aqui. Se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele experimentou tudo sem pecado. Ele experimentou tudo. E quando eu vou aqui em Hebreus ainda no capítulo 4, eu vejo no versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, queridos, o que ele pede muitas vezes você acha difícil, mas aprenda isso: ele não pede de nenhum dos seus filhos nada impossível. E dentro dessas coisas difíceis aqui, eu quero destacar nesta noite, no texto que nós lemos aqui, o perdão. O perdão. Aí eu posso perguntar à igreja nessa noite assim: se você quer coisa mais difícil do que perdoar? O perdão, queridos, ele é dolorosamente difícil, sim, e muito tempo depois que você perdoa, a ferida continua lá dentro de você ainda, na sua lembrança. Mas por que o perdão é assim? Porque mesmo depois que eu perdoo, essa ferida continua lá dentro, na minha lembrança lá. Sabe por quê, queridos? Porque o perdão não é um ato natural. O irmão me ofende, me maltrata, eu fico olhando, vejo tudo aquilo, de repente lá de longe ele grita assim: Alípio, ó, perdão, viu? Como se fosse algo natural. O outro irmão vem e me ofende também, me ataca, me fere, e como se nada tivesse acontecido. Alípio, perdão, viu? Não, queridos, o perdão não é assim. A palavra de Deus mostra para nós que o perdão é um ato de fé. E isso está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que eu vou ler aqui também para que os irmãos ouçam, os versículos de número 3 até o versículo 6. Em negrito aqui, no título do parágrafo, está escrito exatamente quantas vezes se deve perdoar um irmão. Está falando de perdão. E no versículo 3 diz assim o Senhor Jesus: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. E quando eles ouvem essas palavras de Jesus, e eu creio que eles ouviram muito atentamente, o que eles falam para Jesus? Aí no versículo seguinte diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Perdão é um ato de fé. Eu creio, e porque eu creio, e Deus está mandando, eu faço. Eu faço. Ato de fé. Me lembro de um grupo que nós estávamos participando de um treinamento bíblico, e nesse grupo teve no final do estudo todo ali, uma lista, um papel em branco, e o preletor falou: escreve em cima do papel 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá ok, escrevemos. Ele falou: agora façam o seguinte, comece a escrever seus pecados aí, um a um. Começamos a escrever. Eu até achei bom, porque eu comecei a escrever, deu pouquinho. Só que depois falou assim: ó, se você não está lembrando de todos, ora, peça ao Espírito Santo para te iluminar e mostrar. Eu orei e falei: Senhor, ó Deus Espírito Santo, mostra-me para que eu os coloque aqui. Sabe o que aconteceu? Uma folha não deu.
Só que o que me chamou a atenção, que eu quero destacar aqui, é que depois tivemos que orar, cada um levantar e orar, apropriar-se do perdão de Deus. E uma senhora levantou, e ela orou exatamente assim: Senhor, eu te agradeço, porque um pecado que eu nunca tive coragem de confessar, hoje eu o confesso ao Senhor. Ato de fé. O perdão é, sim, um ato de fé. Quando, queridos, eu perdoo outra pessoa, eu estou exatamente confiando que Deus é um juiz melhor do que eu. Ele é um juiz puro, perfeito, santo. Isso está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Depois de sua fé na palavra de Deus, no que Ele requer de nós, perdoando, irmão, quando você perdoa, você está abandonando seus próprios direitos de vingar, está deixando toda questão de justiça nas mãos divinas, nas mãos do Senhor. O que acontece, meus queridos, é que muitas vezes você mesmo quer fazer a justiça e não deixa nas mãos divinas, não deixa nas mãos do Senhor. Mas eu quero chamá-lo para o nosso texto de Mateus capítulo 6, por favor. Olhe lá, eu quero tirar aqui algumas lições para nós sobre o perdão. E a primeira lição que eu tiro aqui, irmãos, é que esse texto, nesse modelo de oração que Jesus nos dá, ele mostra para cada um de nós a importância do perdão na vida do crente. Então vamos lá, nos versículos número 14 e 15, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas eu quero ler esse versículo agora, como se fosse numa sequência. Nós vamos ler, se acompanha aí na sua Bíblia, o 12. Quando terminar o 12, você vai passar direto para o 14. Olha a sequência como que fica: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí continua o 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens a sua ofensa, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Irmãos, a importância que Jesus dá aqui ao perdão é tão grande, que ele comenta nesse modelo de oração apenas o perdão. Ele não faz nenhum comentário sobre o pão nosso de cada dia. Mas quando chega no perdão, ele termina a oração, nós temos aí o amém. Aí ele comenta algo sobre o perdão. Por que isso, queridos? Porque é algo importante na vida do crente. O capítulo 18 de Mateus foi o que nosso irmão Jefferson leu aqui na liturgia. Esse capítulo, irmãos, ele tem 35 versículos. Desses 35 versículos, 60% está no contexto da oração, ou seja, 21 versículos estão no contexto da oração. Quando você vai lá no Antigo Testamento, você vê não só ensinos sobre o perdão, mas nós vemos também no Antigo Testamento pessoas dando-nos exemplos do que é perdoar. Gênesis, você vai ter José, que nós conhecemos como José do Egito,
quando seus irmãos o encontram lá no Egito, e quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos quem ele era, momento de choro entre eles, o que ele faz? Perdoa toda aquela maldade que os seus irmãos vieram ou fizeram com ele. E Daniel, você vai em Daniel capítulo 9, na oração que ele faz, aquela bela, linda oração que ele faz no capítulo 9, ele suplica o perdão naquela oração. Ele pede perdão até para o povo dele, os pais dele, ele pede perdão. Aí, queridos, eu chego no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, lá no início, temos ali a conversão, apedrejamento de Estevão. Ele sendo apedrejado, já à beira da morte, o texto conta que ele olha para os céus, vê os céus abertos, o Filho do Homem à direita do Pai, e naquele momento ele fala com o Pai, e ele diz: não leves em conta o que eles estão fazendo, perdoa-os, perdoa-os. Perdão. Mas ainda, irmãos, é tão importante esse ato de perdoar, porque ele é um mandamento de Deus. Não é só porque José perdoou, Daniel perdoou, Estevão perdoou, não é só por isso não. Isso eles estão nos ensinando, colocando na prática o Evangelho. Mas ele é tão importante porque ele é um mandamento de Deus. E eu quero ler aqui para que os irmãos ouçam em Colossenses, no capítulo de número 3, versículos 12 e 14, a palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o que vem em versículo 13, por favor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. É mandamento, irmãos. E mandamento é para obedecer, é para fazer. Por isso, irmãos, que o perdoar não é um ato natural, ele é um ato de fé. Você crê na palavra de Deus? Você crê no que o Senhor está falando aqui para nós? Obedeça, obedeça. Interessante que no contexto de perdão, ali não foi lido ainda porque não estava no programa, de Mateus capítulo 18, Pedro faz uma pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão peca contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Interessante que Pedro mesmo se atreve a responder, né? O Pedro danado, né? Até 7. E Jesus fala para ele: Pedro, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Também Jesus não está falando que era 490. Jesus está falando: Pedro, quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Queridos, o perdão é importante ainda, sabe por quê? Nós, seres humanos, temos necessidade do perdão. Todos que estão aqui dentro têm necessidade de perdão. Está no ser humano isto. E eu posso ver isso aqui na palavra de Deus, quando o Senhor manda Samuel ir confrontar Saul, quando ele teve aquela guerra contra Amaleque, e Deus tinha ordenado que ele destruísse tudo, não era para deixar absolutamente nada, mas Saul resolveu desobedecer. Desobedeceu. Deus manda Samuel ir até lá, não só confrontá-lo, mas também já citar para Saul a sentença que Deus havia dado. Quando Saul ouve Samuel, vê tudo o que ele fez e o que estava acontecendo, ele só disse uma coisa para Samuel: falou: Samuel, agora pois rogo-te,
perdoa o meu pecado. O homem tem necessidade do perdão. Segunda lição que quero deixar aqui desse texto nosso, irmãos, ainda de Mateus capítulo 6, ele nos ensina que quando não há perdão, a nossa comunhão com Deus é prejudicada. E nós podemos ver isso aí no versículo número 15, que diz exatamente assim, ó: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. E essas palavras são ditas também, irmãos, não só aqui nesse texto, mas elas são ditas também em Marcos, num outro contexto. A mesma coisa, se você não perdoar, vosso Pai Celeste não lhe perdoará. Mas, ao ler esse texto aqui, ao ouvir esse texto, alguém pode pensar assim: Alípio, quer dizer então que Deus é um Deus de barganha? Ele está querendo trocar alguma coisa? Se eu não perdoar, Ele não vai me perdoar? Que negócio é esse? É o homem fazendo algo para ter mérito diante de Deus? Não, queridos, nada disso. Eu creio que o que nós temos aqui não é outra coisa a não ser Deus colocando responsabilidade sobre os seus filhos, porque a graça de Deus, queridos, em momento algum tira de nós a nossa responsabilidade. E é isso que Deus está fazendo aqui. Perdoa. E creio também plenamente, irmãos, que Deus nos deu o maior, o mais desejado perdão que o homem pode desejar. É o perdão salvífico. E esse Ele nos deu. É o que nós ouvimos na leitura de Mateus capítulo 18. E se Deus nos deu tão grande perdão, se Deus nos deu esse perdão salvífico para cada um de nós, agora eu e você não podemos praticar um perdão menor. Não podemos praticar um perdão ao nosso irmão, à nossa irmã em Cristo Jesus, ao nosso próximo. Se eu já fui alcançado pelo perdão maior, e é isso que Mateus 18 fala para nós ali. Deus não está querendo fazer negócio nenhum comigo e nem com você, meu querido. Ele não é homem de negócio. Com esse perdão salvífico que Deus nos deu, irmãos, preste atenção, Ele nos capacita a perdoar aos outros. Ele nos capacita. Acho interessante, eu estava lendo o comentário do Dr. Lloyd Jones no livro Estudo no Sermão do Monte. Lá na página 360 desse livro, ele escreve assim: se você se está recusando a perdoar quem quer que seja, então quero sugerir-lhe que você nunca foi perdoado por Deus. E ele continua, diz assim: o homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue vertido por Cristo e nada mais, é o homem que sente compulsão em perdoar. Sente compulsão em perdoar. Todo aquele, queridos, que foi alcançado, lavado, perdoado no sangue de Jesus, tem que perdoar os seus devedores. Quero lembrar dos irmãos uma coisa: é mandamento. É mandamento. James Packer, também em um dos seus livros intitulado A Oração do Senhor, página 72, se você quiser anotar, ele diz assim: um cristão que não perdoa é um hipócrita.
quero falar para você que é mesmo. Sabe por quê? Porque quando você algum dia fez, ou se você faz essa oração, esse modelo de oração que Jesus deixou aqui, está num grupo, você está lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim. Mas se você não perdoa, e você está falando que perdoa, você é um hipócrita. É mandamento, queridos, é mandamento. Deus em momento nenhum vai chegar para mim e falar assim: Alípio, eu te imploro, Alípio, pelo amor que você tem em mim, perdoa o Dr. Roberto, pelo amor que você tem em mim, perdoa também o Jefferson, perdoa, Alípio. Não, ele manda, ele fala assim: Alípio, assim como eu te perdoei, você vai perdoar o Roberto e o Jefferson. É ordem de Deus. Irmãos, infelizmente, há pessoas, eu não sei se eu ponho uma aspa aqui e digo assim, crentes em Cristo, se dizem, que não tem a capacidade de perdoar-se nem a si mesmo, não perdoa nem a si mesma. E às vezes você ouve dessa pessoa: olha, por isso eu não me perdoo, e fica com aquilo ali, dia e noite. Sabe o que acontece? Caminho certo para depressão espiritual. Eu não estou falando que toda depressão é consequência de falta do perdão ou pecado escondido. Não estou falando que tem depressão que é clínica, e você tem que ter tratamento clínico, é claro, de preferência com um acompanhamento pastoral. Um pastor, estive conversando com ele, senhor de idade, um homem piedoso, não é aqui de Goiânia, foi em Manaus. E conversando com ele, ele contou de uma jovem da igreja dele que adoeceu, e uma doença que foi levando-a a um atrofiamento, é isso mesmo, né? Estava se atrofiando ali, acabando, internaram, hospital. E os médicos preocupados, porque todos os exames que fizeram, nenhum acusava alguma coisa, nada. O pastor visitou aquela jovem, conversou com ela, orou, e a jovem continuava se acabando. Um dia o pastor falou assim: eu vou lá orar com aquela moça. O pastor foi outra vez, chegou lá, entrou no apartamento onde estava a jovem, estavam os pais, alguns parentes ali. O pastor gentilmente pediu aos pais e todos que estavam no quarto, e falou assim: vocês dão licença, eu quero ficar sozinho com ela um pouquinho. Todos saíram e o pastor ficou sozinho com ela naquele quarto. E o pastor, conversando com ela, disse para ela assim: minha filha, confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. E depois que o pastor conversou isso com ela, orou textos bíblicos para ela, ela falou assim: pastor, eu vou orar. E ela orou naquele momento com o pastor. O pastor foi embora. No dia seguinte, os pais ligaram para o pastor: pastor, nossa filha está curada. Como você está? Como você está? Eu quero te dizer uma coisa. O pastor está aqui, sabe disso. Olha, se os crentes em Cristo obedecessem ao Senhor e exercitassem o perdão, muitos problemas que vão para o consultório dos pastores, aconselhamentos, deixariam de existir, queridos. Se houvesse o perdão do esposo para com a esposa e vice-versa,
perdão dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos, perdão entre os irmãos dentro do mesmo lar, perdão entre os membros da igreja. Queridos, se a igreja colocar isso em prática, muitos dos problemas vão deixar de existir, muitos. Mas eu quero terminar a nossa meditação nesta noite dizendo para você uma coisa: cuidado com o perdão que você oferece. Cuidado, porque muitas vezes você pode estar oferecendo um perdão incompleto. Mas ali, perdão incompleto, explique isso aí, como que é isto? Vou botar 3 exemplos aqui. Primeiro deles, o perdão condicional. Eu chego, peço perdão a um irmão, o irmão fala assim: Alípio, eu te perdoo, mas tem uma coisa: se isso acontecer outra vez, esquece. Alípio, eu te perdoo, mas o condicional aí, queridos. Aí se alguém levar essa pessoa, não naquele texto que nós lemos de Colossenses capítulo 3, assim como Deus os perdoou, perdoai vós também uns aos outros. O perdão dele foi incondicional. Mas tem um outro perdão parcial, que nós chamamos de um outro perdão incompleto, que é o perdão parcial. O perdão parcial é aquele que a pessoa pede o perdão e o outro responde: olha, perdoo você, mas tem uma coisa, não apareça mais na minha frente. Eu te perdoo, mas, por favor, você lá e eu aqui. Esse tipo de perdão não pode jamais existir na vida do crente em Cristo Jesus. Mas tem o perdão adiado. É aquele perdão que você vai, conversa com a pessoa e a pessoa fala assim: olha, eu vou perdoá-lo ou eu vou perdoá-la, mas dê um tempinho. Dê um tempinho. Vai chegar um momento que eu vou sim lhe perdoar. Algum dia eu vou acabar perdoando você. Esse tipo de perdão, irmãos, não pode existir. Não pode existir. É assim como Deus nos perdoou. Eu não sei, Deus sabe, e você também. Há alguém na sua vida que você ainda não perdoou e que você precisa perdoar? Há alguém na sua vida que você precisa ir até ele ou ela e buscar o perdão? Se há alguém na sua vida, vamos começar o ano novo diferente. É tempo. É tempo. Primeiro domingo do ano. Tome essa decisão no seu coração diante de Deus e fale com Ele: Senhor, eu vou perdoar. Sim, Senhor, eu vou buscar o perdão. Lembre-se, Deus te deu o perdão salvífico. E o que Ele está mandando você fazer nesta noite? Perdãozinho. Perdãozinho. Diante do que Ele nos deu, é claro. Vamos orar? Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria que você fizesse uma oração silenciosa aí no banco onde você está. Fale com Deus. Se você até aqui não tem colocado em prática estas verdades da palavra de Deus, fale com o Senhor. Peça perdão ao Senhor. E se há alguém que você precisa perdoar,
ou alguém de quem você precisa buscar o perdão, coloca o nome dessa pessoa agora na sua oração e fala: Senhor, eu vou perdoar. Senhor, eu vou buscar o perdão. Coloca aí e fala com Deus.